Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a essa que eu acho que será a nossa última aula de VHDL. Tá? Quero ensinar vocês a trabalhar com debounce, para trabalhar com botões sem problema nenhum. Tá? Vamos lá. Então, o que é debounce? É um circuito que foi criado para evitar oscilações em sinais. Tá? Então, por exemplo, quando pressiona um botão, vai ocorrer uma oscilação de tensão de zero para nível alto, ou de nível alto para baixo, conforme tu for projetar esse botão. Né? Então, a mesma coisa, essa mesma oscilação vai acontecer quando tu liberar o botão, né? Então, nessas transições, geralmente vai ter um ruído, que eu tentei desenhar aqui embaixo, né? E esse ruído ele vai gerar uma interferência no teu circuito. Então, vamos dizer que está com um sinal em nível alto. Aí tu solta, tu libera o botão, ele vai dar uma oscilada, depois ele estabiliza em zero. Isso é uma oscilação mecânica, tá? E isso é uma lógica que você tem que fazer em todos os botões onde vai ter um botão que aciona qualquer coisa, num videocassete, num computador, num display, num DVD player, numa impressora. Bom, todos os dispositivos eletrônicos que tem botão tem que fazer um debounce, por quê? Porque vai dar ruído no sinal e tu não quer que apertando o botão às vezes conte duas vezes, que nem eu vou mostrar para vocês como é que acontece normalmente. E aqui no caso do zero para um também, né? O sinal ele sobe, oscila, oscila, oscila até que estabiliza, né? E a gente na verdade queria um sinal limpo, né? Quando tu soltou, estabilizasse, subiu a primeira vez, estabilizasse e ficasse, né? Isso aqui é o que o nosso circuito de debounce vai fazer para nós, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, algumas coisas que não funcionam. Então, por exemplo, aqui eu estava fazendo um display, eu tinha um contador. A ideia é apertar um botão que conte até 9, né? Cada vez que eu aperto o botão, vai incrementando um contador. E aí eu tenho, então, na minha entrada, eu tenho lá, na verdade eu tenho dois botões de entrada, tá? Eu tenho o botão A e o botão B. O botão A conta para cima e o botão B, que nem eu botei na lógica aqui, é como se apertasse e voltasse para zero, tá? Então eu fiz um port map da variável count, liguei o display para mostrar o bem de baixo, né? E eu fiz aqui dois processos sensíveis aos dois botões, já que eu tenho só os dois botões de entrada. Vou esquecer isso aqui por enquanto. Então, se o botão for 1, o contador volta para zero. Se não, se o botão zero for 1, ou seja, se der uma oscilação de zero para 1, tá? Por quê? Porque esse processo ele é sensível a esses dois botões. Então, aí, se apertou o botão 1, ele vai gerar esse processo. Ou se apertar o botão 0, ele também vai rodar esse processo, tá? Então, no caso, se o botão 0 tivesse em 1, eu queria fazer o quê? Se o contador for menor que 9, conta para cima, chegasse em 9 e voltasse a 0. Tá? Então, isso era o que era para acontecer. Quando tu tenta gravar isso, ele dá esse erro aqui, ó. Ele está dizendo que nem todos os pinos podem ser utilizados, os pinos de entrada da FPGA podem ser utilizados como clock, não ficam otimizados. Tá? Então, para desviar disso, eu faço um outro tipo de programa, que é daí onde eu uso o clock, que é o próprio clock com pino dedicado da FPGA, que é o nosso pino V10. Né? Então, geralmente eu faço assim. Ó. Eu tenho agora o clock de entrada, tenho dois botões, o botão 0 e o botão 1, a seleção e o display, tá? Estou usando então aqui o nosso contador e tenho também uma variável chamada botão auxiliar, botão 0 auxiliar. Depois eu vou explicar para que funciona. Então tá, o nosso contador, eu já tinha mostrado antes, né? Ele vai contar de 0 até 9 e ele vai ser mostrado no display. Então o nosso processo agora ele é sensível ao clock. Então para cada borda do clock eu vou fazer o seguinte teste. Se o botão 1 for igual a 1, é o nosso botão de reset, eu vou voltar para 0, meu contador. Agora, se ele não está em 1, aí eu vou fazer um teste. Eu tenho o meu botão 0 e também tenho uma variável chamada botão 0A, que é o meu botão 0 no estado anterior. Então, por que eu tenho isso? Olha só, no final de cada clock, eu digo que o meu botão anterior recebe o valor do botão. Então, esse botão anterior ele sempre vai estar um passo atrás da variável botão. Então, por exemplo, meu botão está em 0. Passou um clock, o botão anterior também vai para 0. E assim ele vai acompanhando. Agora, quando o botão for para 1 e o botão anterior estava em 0, aí eu consegui detectar uma borda. Né? Então, se o meu botão 1 subiu e o botão anterior ainda não subiu, é porque foi uma borda. Porque no próximo clock,
como a gente é muito mais lento do que os 100 MHz lá da placa, eu aperto o botão, no próximo clock o botão anterior também já está em 1, ou seja, 10 nanosegundos depois. Então isso aqui é um jeito de a gente detectar uma borda, né? Então, se o botão 0 está em 1 e o anterior dele está em 0, é porque deu uma borda. Aí eu faço, se o contador é menor que 9, o contador vai mais 1, se não volta para 0. Aqui não tem limpeza nenhuma, ou seja, cada vez que o botão for pressionado, ele vai para 1 e vai poder dar ruído, tá? Eu vou abrir aqui o Adept e vou procurar esse programa que eu criei chamado botão sujo. Depois a gente vai ver com um contador limpo, tá? Então, sujo, ele funciona assim. Vou programar, vou ver como é que vocês enxergam aí, tá? E aí o que vai acontecer? Cada vez que eu aperto aqui, ele vai contar para cima. Contou certinho, contou certinho, contou certinho, contou 5, apertei, não foi. De vez em quando, ó, do 7 pulou para o 9. Eu apertei, quando eu soltei o botão, ele pulou para o 9. Apertei, foi para o 0, soltei, foi para o 1. Não é para acontecer isso. Está acontecendo ruído. Apertei, foi para o 2, soltei. Apertei, foi para o 3, soltei. 4, soltei. 5, 6, soltei, foi para o 7, tá? Então está contando errado. Eu dei uma apertada no botão, ele contou 2 números, tá? Então a gente está vendo aí que o ruideira do sinal está interferindo no que a gente queria. Então, agora eu vou começar a mostrar para vocês como é que funciona então o debounce. Eu vou abrir aqui o circuito de debounce. Primeiro eu vou mostrar como é que ele funciona mais ou menos, né? E aí depois vamos ver. Não vamos ver ele na prática, primeiro depois eu mostro ele, tá? Vou fazer diferente. Então aqui um exemplo que funciona com o debounce. Então, o início lá é igual, né? O início aqui é igual, onde eu tenho o nosso clock, os dois botões de entrada. Só que agora eu botei mais um componente chamado debounce, onde ele recebe o quê? Ele recebe um clock, o botão que vai entrar sujo e o resultado que é o botão limpo, sem ruído nenhum, tá? Então isso aqui vai ser necessário. O resto, aí a gente tem o nosso contador, eu tenho o meu botão anterior e agora eu tenho um resultado que é o botão limpo, ou seja, eu vou mandar um botão sujo e vou ganhar um botão limpo, um botão sem ruído nenhum, como retorno. Nosso programa vai ficar então assim, ó. Já tinha um port map lá para o display e agora a gente vai fazer um port map para o botão 0. Então tem que fazer um port map para cada um dos botões. Se tiver 10 botões, você vai ter que fazer um port map lá para cada um dos botões. Então estou criando um circuito baseado no circuito do debounce, que eu vou mostrar para vocês depois. E eu vou fazer um port map onde vai entrar o clock, vai entrar o botão 0 que é sujo e vai sair o botão 0 limpo, tá? E aquele teste lá que eu fazia para ver se o botão subiu e o anterior está 0, eu vou fazer isso com o botão limpo, óbvio, né? Então o meu botão anterior é o botão 0 limpo. Vai entrar o botão 0 limpo e vou guardar ele com um sinal de atraso. Então, se o botão 0 limpo está em alto e o botão anterior está em 0, é porque deu uma borda no botão 0 limpo, tá? Então isso aqui é um jeito da gente poder fazer. Nosso circuito agora ele vai funcionar sem ruído. Eu vou apertar ele várias vezes, vou gravar ele e vou mostrar para vocês como é que ele funciona bem certinho, tá? Vou procurar aqui, é o nosso contador limpo e vamos programá-lo. Vou ver aqui se eu vou poder enxergar direitinho. E vamos lá então. Eu vou apertar, foi para 1, soltei. Apertei, 2, soltei. 3, 4, 5, 6. Às vezes pode não pegar o sinal, mas não vai dar ruído. 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Volta para o 0. Esse aqui ele não precisa. Esse aqui viram que eu não botei um debounce nele. Por quê? Porque se ele der ruído, ele vai vir de 0, 0, 0, 0 de novo, né? É como se estivesse mandando resetar várias vezes. Então aqui a gente vê que vai funcionar tudo certinho. Ó. Não tem nenhuma vez vai falhar. Porque o ciclo de debounce cuida disso, tá?
Vou mostrar para vocês como é que é o circuito de debounce. Vou pegar ele aqui, vou pegar o debounce.vhd. Vamos mostrar ele aqui, pode ser multiplayer mais. Então, olha só. O que ele tem? Tem um clock, um botão, um sinal de entrada e o resultado, né? Eu tenho uma constante, que é um contador, que eu vou contar até um certo valor. Tá? E eu tenho um contador, né, que conta de zero até aquele valor máximo ali. Aqui eu também preciso um sinal anterior, né, para mim detectar uma borda. O princípio de funcionamento é mais ou menos assim. A cada clock, né, ou seja, eu vejo se deu uma borda de clock para 1, aí eu vou ver se o botão está diferente do botão anterior e o contador está zero, quer dizer que alguém recém pressionou o botão. Tá? Então o meu contador está em zero. O botão foi pressionado e o anterior está diferente, então eu vou salvar o meu resultado a esse botão e o meu contador vai começar a contar. Quando ele começar a contar, no próximo clock o contador não está mais zero. Então, enquanto eu estou contando, esse contador ele vai contar de 1 até 500 mil aqui, nesse exemplo. Então, ó, eu tenho um contador, se o contador é maior que zero e ele for menor que o máximo, ele vai contando até chegar em zero de novo. Quando ele chegar em zero, ele vai parar de contar, né? Porque ele só conta se for maior que zero. Então, olha só, a cada pressionada de botão, a gente dispara um contador que começa a contar. Enquanto esse contador não está mais em zero, tu vai ignorar qualquer resultado, qualquer variação ou oscilação que tenha no botão. Tá? Então, apertou o botão, começa a contar, e vai contar por um certo tempo. Durante esse tempo, qualquer oscilação que tenha, ela é ignorada. Tá? Ela só vai acontecer de novo quando o contador tiver parado de contar. Então, está dizendo assim, olha, por um certo tempo, tu ignora qualquer valor de entrada. É isso que está acontecendo. Tá? É nessa lógica aqui, bem simples, né? Vamos rever ela. Então, se o botão é diferente do estado anterior, ou seja, teve uma transição de botão, e o contador for zero, eu pego o meu resultado e pego o próprio sinal de entrada do botão que eu tinha, né? E boto o contador igual a 1. Se o contador for maior que zero, então, se o contador é menor que máximo, vai contando até chegar no máximo. Chegou no máximo, volta para zero e ele vai parar de contar, né? Porque ele só conta se for maior que zero. Quando ele chegou em zero, ele para. Ele só vai começar a contar de novo quando ele está em zero e alguém apertou o botão, ou seja, o botão está diferente do botão anterior. Obviamente, depois disso, eu digo lá, o botão anterior recebe o botão para ficar atualizando sempre para ficar um passo atrás. Né? Então, o circuito é esse, é bem lógico. Vocês podem acompanhar ali, podem voltar se não entenderam, mas isso aí funciona e funciona muito bem. Tá? Qualquer componente eletrônico que vocês tenham, eles vão ter que fazer um sistema para fazer essa filtragem, para evitar esse ruído, que é um ruído mecânico gerado pelos botões, tá bom? Com isso a gente encerra basicamente essa parte da disciplina. Vai ficar agora a nossa próxima atividade, vou dar alguns exercícios para vocês fazerem para complementar a avaliação e a gente para então essa parte de VHDL e vamos começar no próximo conteúdo, vamos começar então com um pouquinho de assembly. Tá bom? Um grande abraço para todos e até a próxima aula.